pessoal, tudo bem com vocês? Olá, que tal? Eu sou o professor Joel, formado aí em Letras Português/Espanhol pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e trabalho língua portuguesa e língua espanhola no Instituto Federal. Eu vou fazer um breve resumo aí para vocês sobre os principais temas da língua espanhola aí que tem caído na prova do Enem, me perdoe, e vou fazer alguns comentários aí pertinentes para a área das linguagens, códigos e tecnologias, né? Nesse primeiro momento, eu acho que é importante para vocês, podem até fazer algumas anotações aí para essa área. Tem a questão aí que nós estamos trabalhando com o quê? Com linguagens, né? Quando a gente está trabalhando essa questão aí das linguagens, que elas podem ser aí a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né? A linguagem faz parte aí do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, a todo momento a gente está utilizando aí diferentes linguagens, né? Além disso, essas linguagens, elas vêm aí por meio de gêneros e tipologias textuais. Não tem como a gente não falar da área de linguagem sem falar aí de gêneros e tipologias textuais. Só relembrando que gênero é o nome do texto, né? Por exemplo, aí é uma poesia, é o gênero poesia, né? Aí já a tipologia, se ele é narrativo, se ele é descritivo, se ele é dissertativo, né? Dissertativo expositivo é o que eu estou fazendo aqui nesse momento para vocês, explicando um conteúdo já que você já encontra ele pronto, você o que sintetiza, expõe esse conteúdo. Já o dissertativo argumentativo, né, que é a questão da própria redação do Enem, que vocês vão fazer, aí tem essa parte, que você vai defender as suas ideias por meio de argumentos, né, convencer aí o teu interlocutor de algo ou alguma coisa utilizando argumentos, né? Lembrando aqui que, só dando dicas, creio que vocês já estudaram com outros professores, mas é importante vocês utilizarem esses argumentos lá na sua redação do Enem, né? Tendo como apoio os textos aí motivadores, né? Os argumentos você pode utilizar, não copiando, não reproduzindo, mas utilizar como base para falar sobre, ok? E aí a gente vai para essa parte da língua espanhola, de feita essa introdução aí, que nós vamos ver aqui um pouco da cultura hispânica, né, desses países de língua aí espanhola, que falam espanhol. A gente vai ver também um pouco de preposiciones, né, que ajuda muito vocês a entenderem os textos, os gêneros e tipologias que tem caído aí nessa prova do Enem, nesse preparativo. Além disso, a gente vai ver aí 3 grupos de palavras importantíssimos aí, as famosas pegadinhas, né, que a gente pensa que a gente sabe tudo, que espanhol é muito próximo ao português, e não é bem assim, né? Então, para a gente aprender, dividiremos aí os hétero, né, olha só, esse hétero, diferentes, tem algumas palavrinhas, alguns grupos de palavras, que muda o idioma, muda aí o seu gênero, o seu significado, certo? Por exemplo, os heterossemânticos, hetero diferentes, semânticos significados. São aquelas palavras que elas aí mudou o idioma, muda o quê? O significado, né? Heterossemânticos, significados diferentes. Nós temos também aquelas palavras que nós chamamos de heterotônicas, ou seja, mudou o idioma do português para o espanhol, a tonicidade da sílaba muda, certo? E temos também os heterogenéricos, né, em português. Mudou o idioma, a gente muda aí o gênero da palavra, mas explicaremos isso mais adiante um pouquinho, ok? Passando aqui, vou apresentar a vocês esse mundo hispânico, né, onde que de fundamental importância a gente conhecer esse mundo hispânico, onde se fala espanhol no mundo, né? Será que é só na Espanha? Né? Qual que é a importância desse idioma para o mundo? Esse idioma que é o segundo idioma de comunicação mundial, né?
e que tem aí, ele está ganhando espaço no mundo. Então, olha só, ele começa, o espanhol é falado, óbvio, na Espanha, né? Temos aqui na Espanha. Além disso, tem a questão do quê? Do fator histórico colonial, né? Todos esses países aqui, desde o México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai, todos falam espanhol. Por que todos esses países falam espanhol, né? Além aí dos Estados Unidos, boa parte dos Estados Unidos. A questão da colonização, gente. A questão da colonização. Os espanhóis vêm e colonizam essa parte aqui, já os portugueses colonizam o diferentão, o Brasil, né? Então, aqui da América do Sul, o único que não fala espanhol é o Brasil, além da Guiana Francesa e Suriname, não sei se é essa ordem, certo? Então, são os diferentes. Aí, eu explicar dessa parte aí, por que falam espanhol, por uma questão de colonização. Além disso, na África, Guiné Equatorial também fala espanhol. Então, quando nós falamos aí, as questões em espanhol do Enem, envolvem aí temas relacionados a esse mundo aqui, tá? Desde questões literárias, até um cartaz que está na rua, a linguagem das ruas, para a gente saber o significado, tá? Então, o que é essencial? O que é o meu diferencial para eu ir bem na prova lá do espanhol, na parte da língua espanhola? Eu entender o enunciado. O que é o enunciado? O que esta questão está me perguntando, né? Eu ler uma, duas vezes, até três, para eu entender o que essa questão está me perguntando, né? Para eu marcar a alternativa. E, geralmente, os textos já deixam aí pistas, certo? Apresentado o mundo hispânico, a gente vem aqui para as bandeiras, né, representativas deste mundo hispânico. Aqui nós temos mais, reforçando no material de vocês, as bandeiras e o mapa, né? Veja bem que a gente tem aqui ele um pouco menos ilustrado, aqui com as bandeiras e aqui reforçando. El español en el mundo. E aí a gente tem um tema bastante importante em espanhol, que se chamam aí verbos de câmbio, ou seja, são aqueles verbos que eles expressam aí transformações no sujeito, seja aí uma pessoa ou uma coisa, tá? Então, dos verbos aí, volver-se, volver-se. Se ele tiver aqui com esse pronominal, né, um verbo pronominal, igual chamar-se do português, a gente não fala assim, eu me chamo, tu te chamas, ele se chama, volver, a mesma coisa. Se eu me volvi, tu te volviste, ele se volvió, ok? Então, volver-se expressa uma ação, uma transformação, que ela foi imprevisível e duradoura nesse contexto, tá? Então, assim, cuidado, prestem atenção nessa parte. Se o verbo tivesse volver-se, um verbo pronominal. Depois do acidente, se volvió miedoso. Ou seja, ele não era medroso, mas o que aconteceu? Uma ação imprevisível e duradoura. Depois do acidente, ele se transformou, né? Se volvió, se transformou em uma pessoa medrosa. Este liga a ser, certo? Então, olha só, chegou a ser. É uma mudança lenta, progressiva e voluntária. O artículo chegou a ser citado em uma grande revista. Ou seja, o artigo ele começou pequenininho até ele ser citado em uma grande revista. Foi uma mudança lenta, progressiva e voluntária. Então, muito cuidado quando vocês encontrarem esses verbinhos dentro de um texto, tá? Tem que prestar atenção bastante no contexto. Este poner. Se eu encontro simplesmente o verbo poner, eu puse uma roupa, né? Coloquei uma roupa. Agora, poner-se, verbo pronominal, já inclui que é uma ação rápida e pouco duradoura. Hablar em público me pone nervioso, né? Falar em público me deixa nervoso, ou seja, é uma ação rápida e pouco duradoura. No começo ele fica nervoso e depois tranquilo. Hacer-se. Este hacer é o mesmo que o verbo fazer em português. Se ele vem com esse se, ele tem o quê? Aqui ele já muda o significado dele, tá? Uma mudança
gradual, lenta e voluntária. Se ha hecho abogado, né? Gradual, lenta e voluntária, ou seja, ele foi estudando, trabalhando até ele se fazer, se transformar, se fazer, né, entre aspas, em português, advogado, se tornar advogado. Este quedar, se eu encontro só o quedar, é o mesmo que ficar, tá? Este quedar-se, já muda um pouquinho, olha só, permanente. Se quedou sordo, ou seja, ficou surdo, né? Então, uma coisa permanente, para sempre. Então, atenção para esse quedar, sim, quando ele está só, quedar é o mesmo que ficar, se tem esse pronome, cuidado com o sentido dele. Acabar de, né? É um processo extenso, ou seja, começou de advogado e acabou de juiz, ou seja, ele começou como advogado e foi aí por esse grande processo até ele aí se transformar, né, até ele chegar ao patamar de juiz. Este convertir, transformar-se, né, então a transformação profunda, se ha convertido em la mujer mais famosa de México, sim, ou seja, ela se transformou na mulher mais famosa do México, tá? Então, o que eu presto atenção nesses verbos, vocês vão encontrar dentro dos textos, principalmente os textos literários, e eu sabendo desse contexto aqui, ó, o que ele expressa, eu vou entender o sentido, ok? Um exemplo disso que caiu nas provas do Enem, essa foi uma frase, né, em um ditado de rua, em um grafite, num gênero aí, né, escrita de rua, né, um gênero, no supe que poner-me e me puse feliz. Então, olha só, no supe que poner-me, né, no sentido de colocar, de vestir alguma coisa, e me puse feliz. Aí que muda a questão do significado do verbo, tá? Olha só, poner-se é uma ação rápida e pouco duradoura. Aí a questão era, né, isso aqui é disponível, estava lá no Twitter, inclusive falando na questão dos gêneros, né, os microcontos, os microrelatos estão super presentes aí nessas redes sociais no Twitter. Nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas em Lima, no Peru, há um jogo de palavras aí com o verbo poner. Na primeira, ele diz o significado, ó, não supe que poner-me, colocar uma roupa. Já na segunda, e me puse feliz, né? O que indica esse poner-se aí? Indica uma ação, um estado, uma conclusão de ideia, né? Então, a questão quer saber o que o verbo poner, o que ele indica na segunda, né? Verbos de mudança que a gente explicou ali adiante. E aí, se a gente for ver, né, olha só, no supe que poner-me e me puse feliz. Ou seja, mudou o que dele? Mudou, o que mudou com isso? Aí, mudança de estado, né? A gente não sabia se ele estava feliz ou não, e ele ficou feliz, ou seja, uma ação aí, como que a gente viu lá anteriormente, pouco aí rápida e duradoura, ok? Então, esse é um dos exemplos que a gente tem que entender esse contexto desses verbos. Além disso, conforme eu comentei com vocês, eu vou fazer um resumo, porque é muita coisa, muito conteúdo, sobre essa parte aí cultural. Então, a gente tem muito essa questão aí como são essa diversidade ampla da cultura ali da Espanha e dos países latinos, tá? Então, assim, tem algumas questões relacionadas ao carnaval da Espanha, carnaval europeu, que é muito mais aquela questão de sair à rua com máscaras, com disfraces, né, que eles dizem. Não tem aquela questão da cultura do samba, que nem no Brasil, né? Porém, em alguns países aí colonizados que têm a influência dos escravos, né, da cultura afro, tem essa questão dos ritmos musicais diferentes. É muito marcante a questão do carnaval na Colômbia, a questão do carnaval no Uruguai, né, até na Argentina. E tem um caldeirão cultural. Não falamos de Latinoamérica, né? Porque vem a cultura do europeu, a cultura do indígena e a cultura do africano, né? Então, essa mescla, essa fusão de culturas. Por isso, o carnaval, a literatura, toda essa cultura tem diferentes influências, tá?
eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre o Carnaval da Espanha, né? Que ele é o segundo carnaval mais popular e conhecido internacionalmente, né? O do Brasil em primeiro lugar. Aí aqui eu trouxe para vocês também a Espanha, o mapa da Espanha, que está dividido aí por, geralmente se diz departamentos, né? Em alguns lugares, estados. O mais comum em espanhol são departamentos, ok? Além disso, eu trouxe também, falando desse caldeirão cultural, a festa é uma festa muito tradicional na Bolívia, La Diablada, certo? Que é uma mistura aí da fé católica, né, que se fundiu aí aos costumes indígenas. Bom, então essa La Diablada é a dança mais antiga do Carnaval de Oruro e foi criada por mineiros na época da colônia. Ou seja, estou falando para vocês a todo momento de fusão de culturas, dessa questão aí da cultura do colonizador versus colonizado, que se transformou nas identidades desses países, certo? Além disso, a gente percebe que nas questões do Enem tem caído muita questão dentro da literatura, dentro dessa literatura latino-americana e da espanhola também, a questão das lendas, né, dos mitos e das lendas que estão aí arraigadas nessa cultura. Uma que é bastante importante a gente falar, aí La Pachamama, mitos e leyendas. Então, essa é uma festa aí muito tradicional em toda a região da Cordilheira dos Andes, né? Pachamama, que é uma festa para a Mãe Terra. Então, assim, as pessoas têm esse costume vem lá do indígena, né? O que La Pachamama, o que ela significa, né? É uma divindade, nossa senhora, deidade, divindade, às vezes vai ser um portunhol, tá, pessoal? Aí, andina, que simboliza esta Pachamama, a Mãe Terra? Ela simboliza a fertilidade, a mãe, o feminino, né? Então, tem todas essas simbologias. Automaticamente, essas simbologias se refletem nos costumes, na cultura e na própria literatura. Então, assim, tanto que eu disse para vocês, essa festa, né, em homenagem à Mãe Terra, as pessoas fazem uma festa para a Mãe Terra, se reúnem, né, aí em homenagem à Mãe Terra. E, por causa disso, tem muitos mitos e lendas relacionadas ok? Bom, aqui reforçando, né, nos Andes Centrais e na América do Sul, que eu disse para vocês, envolvendo toda a Cordilheira dos Andes, né? Quais são os principais... E lembrando, gente, que a gente está falando disso daqui, é um verdadeiro caldeirão cultural, né? Até dos próprios idiomas, por exemplo, o Paraguai tem muita influência do Guarani, né? Se fala espanhol e o Guarani, são línguas oficiais. Na Bolívia e no Peru, temos aí o Aymara, o Quechua, né, que são também línguas aí aceitas. Então, atente-se a todo esse caldeirão cultural, tá? Lá na prova do Enem, assim, provavelmente todo esse mundo aí hispânico vai estar lá nessa prova, tá bom? O que mais que eu tenho que comentar? Eu falei um pouco aqui sobre a Mãe Terra, né? E eu trouxe para vocês, olha só, um exemplo de um fragmento literário. A la Pachamama no le gusta que casen sus animales por deporte, y menos que maten a las madres de las manadas. Don Hilario, sin darle importancia a eso, fue a cazar como todos los días. Pero aquella mañana, la Pachamama les dio un aviso, haciendo temblar la tierra y produciendo derrumbes en los cerros. Padre e hijo intentaron cubrirse en una cueva, pero su mula se empacó y cayó en un precipicio. Este foi o primeiro pago que cobrou a Pachamama. Resumindo, né, se fosse isso daqui uma questão do Enem, provavelmente vocês teriam que entender o essencial desse texto, né, que fala o quê? Que a Mãe Terra ela não gosta que as pessoas caçem os animais por esporte, né? E muito menos, já que ela representa a maternidade, que ela fica revoltada que mata a mãe das manadas, né? Já o caçador, né, não deu importância a isso, e o que aconteceu? Ela deu um sinal, temblar la tierra, temblar, tremeu a terra, certo? E mesmo assim, fez um grande tremor,
e eles tentaram se esconder na cueva, uma toca, né? Mas a mula empacou, eles caíram num precipício, né? Essa foi a primeira coisa, primeiro castigo que a Mãe Terra fez. Então, assim, resumindo, veja bem que isso daqui tem muito a ver com aquelas histórias, né, de tradição oral contada aí de pai para filho. E é o exemplo, né, do respeito aí à natureza. Veja bem que aqui a literatura tem o quê? Uma função social, fazer você pensar, certo? Aquela função social lá de fazer a gente pensar, a gente refletir sobre. Então, quando vocês verem esse tipo de fragmento, é a extrair o quê? A ideia principal, tá? Este é pero, mas, contudo, entretanto, todavia, do português. Bom, outra festa tradicional, que geralmente tem muitas simbologias, tem muitos filmes relacionados e já está até arraigado na cultura aí do Halloween nos Estados Unidos. As pessoas já, devido à grande influência dessa comunidade aí hispânica dentro dos Estados Unidos, eu não sei se eu comentei anteriormente, mas assim, o latino, ele vai para esses países e leva a sua cultura, né, a sua língua, tanto que a língua espanhola aí está praticamente invadindo os Estados Unidos, né, já se fala até no Spanglish, né, uma mistura do português com inglês, assim como temos aqui na fronteira o tal do portunhol. Então, essa questão aqui, ó, é uma das festas mais conhecidas do mundo hispânico, já vi questões relacionadas sobre, né, do México, que eles veem a morte aí de uma perspectiva diferente, está refletida na literatura também. E qual que é o costume? Você, no dia da festa dos mortos, montar aí altares na sua casa, levar a comida favorita para os mortos no cemitério. Acredita-se que nesse dia eles voltam para provar aí as delícias desse mundo, tá bom? Aquelas famílias mais ricas levam o grupo do que? De mariachis, tá? Então, assim, só para vocês terem conhecimento dessa questão cultural, tá? Então, a gente está falando desse mundo, é importante para vocês aí que escolheram a língua espanhola saberem essa questão dessas linguagens, dessas simbologias relacionadas ao mundo hispânico. Além disso, na Espanha, né, temos aqui a festa dos Reis Magos, Las Fallas, San Fermín, a corrida de touros, que é muito polêmica, né? Em algumas regiões da Espanha já nem existem mais, devido a essa questão aí dos maus tratos aos animais. Isso é muito polêmico? Sim, é muito polêmico. Porém, contudo, entretanto, todavia, é uma tradição, é cultura, né? E assim, mas já está mudando. Então, assim, a gente tem que ver com esses olhos aí da cultura, né? Assim, quem defender eu sou a favor, quais são os argumentos? Eu sou contra, quais são os argumentos, tá? Não vou aqui defender nem nada, estou apenas comentando que é uma cultura, que aqui não é o meu papel, mas mostrar para vocês essas manifestações culturais. A questão do carnaval, que eu já comentei com vocês, né? Feria de Abril, Cruces de Maio, Fiesta dos Moros e Cristianos. Aqui é aquela questão que os árabes invadiram ali a Península Ibérica. Quando nós falamos em Península Ibérica, estamos falando de Portugal e de Espanha, e deixaram aí o que? A sua cultura, a sua tradição também, tá? Então, é importante dentro da língua espanhola as questões históricas também. O que mais? O Natal, a Navidad, todos conhecem. E agora a gente vai falar um pouquinho de preposições, né? O que significam aí dentro da língua espanhola. É importante vocês entenderem um pouco disso. Vocês vão encontrar provavelmente alguma questão gramatical até dentro dos textos, né? Então, olha só, o uso do a, né, da preposição a, antes de um objeto direto ou um objeto indireto, né? Por exemplo, olha só, díselo, tem a questão dos pronomes, né? Diga isso a quem? Quem diz algo a alguém, né? A Pedro, belezinha? Han llamado, quem chama, lamar-se, lamar, nesse contexto, é fazer uma ligação telefônica, tá, gente? Llamar pode ser também fazer uma chamada telefônica, além de chamar-se, tá? Porque quem liga para alguém, no caso, a Juana, certo? Aí,
a mais ele, né? Al, que é o mesmo que ao do português, vamos, né? Quem vai a algum lugar. Onde? Ao cinema. Certo? Hora, a biblioteca abre a las 10, ou seja, para fixar uma hora, tá? Limite de tempo. Os grandes almacenes abrem de 10 a 10, ou seja, de tal hora a tal hora. A gente utiliza aí esse a. Esse con, eu posso utilizar para companhia ou para instrumento, né? Então, eu vou com minha irmã, companhia, com cuchara, que é o mesmo que colher, tá? Instrumento. Contra el Barcelona juega contra el Real Madrid. Este D, olha só, o D no espanhol ele pode indicar o tempo de início, uma matéria, uma posse, um conteúdo, uma descrição, uma origem, tá? El desayuno es de 8 a 10, ou seja, começa às 8 e vai até às 10. Esta chaqueta é de lana, sim? Ou seja, do que ela é feita, tá bom? Este coche é de Paco, ou seja, o carro é de quem? Pertence a quem? Ao Paco. Um vaso de água. Um vaso, tá? Um copo, tá bom? Então, cuidado com essas palavrinhas. Descrição. Uma camiseta de manga curta. Ou seja, está descrevendo como que é essa aí, camiseta. Origem. Vienen de Múrcia. Soy de Brasil. Soy de Jardim. Soy de Guadalupe. Soy de Bonito. Tá? Este desde, tempo de início, tá? La tienda, também conhecida como loja, abre desde las 9 até las 10. Lugar de procedência, né? Vengo andando desde mi casa, ou seja, de onde essa pessoa saiu. Duración, durante, has estudiado durante todo o curso. Este em, então cuidado com isso, muito cuidado com este em. Meios de transporte, tá? Então, a gente utiliza para alguns, vou dar um exemplinho aqui, olha só, para meio de transporte, em autobus, em globo, em trem, em coche, em barco, sim? Em bicicleta, ou bici, em cohete, sim? Porém, contudo, entretanto, todavia, a cavalo, a pé, tá? Então, assim, cuidado com essas exceções, tá bom? Eu vou utilizar o em, geralmente a gente diz que todos aqueles que têm força motriz, que têm motor, tá? E aí, se não, a cavalo ou a pé, tá bom? Então, olha só, se eu tenho um ônibus, o famoso busão, como vocês dizem, o globo, o trem, o carro, o barco, se ele tem uma força motriz, né? Embora que a bicicleta, as suas perninhas que vão ajudá-la, mas é uma força motriz, eu utilizo o em, né? E o a para cavalo ou a pé, certo? Então, assim, cuidado com essas expressões aqui, eu acho que isso é fundamental que vocês entendam para, dentro de um contexto, saberem trabalhar legal isso. Este Ásia, tá? Caminhei hacia el sur. Ásia em direção a. Se tivesse um acentinho aqui, ó, agudo, hacia, fazia, tá? Então, cuidado com essa diferença. Ásia em direção a. Hacia, com circunflexo, fazia no passado. Desde, né? Olha só. Fui a pé desde a igreja, ponto de origem, passei por el bosque. Ou seja, o que eu expliquei para vocês anteriormente, né, aqui, a gente vai ver nessa parte em contexto aqui, tá bom? Diferença entre por e para, né, o por, ele pode ser utilizado para causa, para lugar de passagem, para uma distribuição, tempo aproximado, valor, juramento, né? Que lo juro, trabalho por dinheiro, este trem passa por Madrid, reparte 3 caramelos por ninho, ou seja, distribuição justa, né? 3 balas para cada criança. Tempo aproximado, el lunes por la mañana, a segunda pela manhã, a sua valoração é 3 euros por um bolí, né? Ou seja, o valor, te lo juro por mi madre. E o para, né? Ele pode ser para objetivo, finalidade, trabalho para ganhar dinheiro. Estudo para me aprovar em Enem, sim? Direção, ou seja, endereço, tá, pessoal? Então, olha só, direção não é no sentido de direção, tá?
para um lugar específico, e para Madrid, a cidade, também pode ser a questão de endereço, tá? Direção, endereço. Destinatário, este caramelo é para mim, ou seja, essa bala é para mim. Fecha exata, ou seja, data exata, tá? Os vou poner um exame de preposições para el lunes, ou seja, para segunda, data exata. Para mim, assim não se aprende. Opinião. Para mim, um pollo com batatas, sim? Com o camareiro, o moço, para o garçom, tá bom? Então, o que é preposição? Igual português, é aquela palavra que relaciona aí os elementos de uma oração. E pode indicar origem, procedência, destino, um lugar, né? Direção, endereço, um lugar, um meio, um ponto de partida e um motivo. Essas são as principais em espanhol, tá bom? E aí, a gente já caminhando aqui para a explicação dos heterossemânticos, para aquele grupo de palavras que eu falei para vocês, como que eu vou aprender isso, professor? Tem algum segredo, alguma coisa? Não, né? Assim, vocês têm que saber que os hetero, né, diferentes significados, ou seja, são aquelas palavras que nós chamamos de falsos amigos, falsos cognatos. Mudou o idioma, muda o significado, tá bom, gente? Então, olha só, a gente pensa que a gente sabe tudo espanhol, mas é importante a gente dar uma olhada nessas palavrinhas. Então, anotem aí, heterossemânticos, significados diferentes. Eu mudei o idioma, eu mudei o significado da palavra, tá bom? Então, olha só, heterossemânticos. Por exemplo, assinatura, né? A gente poderia confundir facilmente com assinatura. Não, é o quê? Disciplina escolar, assinatura, português, matemática, espanhol, sim? Ok? E se você, em português, você der um berro, né? Não, olha só, é o mesmo que o agrião em português, tá? Brincar, né? Vou brincar com meus amigos. Vai sair saltando, pulando com seus amiguinhos? Beleza. Se não, você vou rugar, J-U-G-A-R, rugar com meus amigos, ok? Cana, cabelo branco, tá bom? Cola, né? Cola, rabo, escova, vassoura, graça, gordura, nó, nudo, pastel, bolo, né? Então, assim, cuidado com essas questões aqui, ou seja, dê uma olhada com mais atenção depois nessa lista, mas o que é fundamental? Que vocês anotem que heterossemânticos, diferentes significados, ou seja, a palavra tem um significado diferente dependendo do idioma, tá bom? Então, olha só, assinatura, né, é o mesmo que firme em espanhol. Perro, berro, em português, grito. Brincar, rugar. Que eu já havia comentado com vocês, está aqui a explicação, tá bom? Mais alguns heterossemânticos, falsos amigos ou cognatos, que eu já havia dito. Então, olha só. Qual é tu apelido? Qual é tu apelido? Né? Então, olha só, o seu sobrenome, né? E começa aqui, ó. A noite, pessoal, atenção com isso, tá? A noite, ontem à noite. Por la noite, pela noite, tá bom? Borrar. Vou borrar la escrita em mi quaderno, apagar. Cubiertos, né? Los cubiertos. É o mesmo que os talheres, engraçado, lubrificado, mala, sim? Sim? Tem aquela musiquinha reggaeton, né? Agora sou uma chica mala, uma menina má. El moço, ou el messeiro para o garçom, osso, urso, rato, sim? Dá-me um rato, um momentinho, por favor. E o rato, professor? Raton, sim? Rodilha, joelho, sirena, sereia, zorro, raposa, tá bom? Então, olha só, o grupinho começamos aí pelos heterossemânticos e vamos aí heterotônicos. São aquelas palavras com a grafia semelhante ao português, em espanhol, mas a gente pronuncia de uma maneira diferente, heterotônicos. Por exemplo, em português a gente diz democracia, em espanhol democracia, certo? Então, assim, heterotônicos. Mudou o idioma, mudou a tonicidade
aí da sílaba da palavrinha, tá? Exemplo, olha só, academia, acróbata, álcool, alien, alergia, anedota, anestesia, aristócrata, asfixia. Em português, academia, acrobata, álcool, alguém, alergia, anedota, anestesia, aristocrata, asfixia. Tá? Então, olha só, são as palavrinhas heterotônicos. Mudei o idioma, mudou a tonicidade. Belezinha, pessoal? Então, olha só. Heterorrenéricos. Esse daqui tem um segredinho, tá? Que são aquelas palavras, gêneros diferentes, tá? Substantivo aí de forma semelhante com gênero diferente em cada língua, tá? Então, olha só. Esses daqui, vamos dar um exemplo. Olha só. A árvore, ela é menina em português e menina em espanhol, tá? Então, olha só. A árvore, el árbol. A cor, el color. A garagem, el garaje. O alarme, la alarma. O creme, la crema. Certo? Então, assim, cuidado com esse tipo de palavras. Los heteros. Vocês podem consultar aí mais listas, alguma coisa, mas vocês entendendo esses conceitos aqui, né? O que é um heterorrenérico? Uma palavra que mudou o idioma, ela muda o gênero. Essas tem listinhas na internet disponíveis. Se quiserem, depois podem pedir aí indicações que eu envio algo mais relacionado a vocês. Então, resumindo, a gente fez aí para essa aula de espanhol, baseado no material que eu enviei a vocês, e tem também aquela questão das resoluções de questões, que eu coloquei um tipo de questão para cada um, né? Geralmente são aí questões relacionadas a textos literários, a verbos, esse que eu coloquei lá no começo, verbos de transformação, e esse cuidado com essas classes de palavras que geralmente confundem aí, tá bom? Então, assim, resumindo, era essa parte que eu queria falar com vocês hoje para a nossa aula de espanhol, para explicar um pouco mais sobre esse conteúdo que eu havia enviado a vocês, e para que vocês prestem atenção, né, nessa questão do enunciado. O que esse enunciado está me perguntando em língua espanhola, e que geralmente ele vai estar aí atrelado a todo esse mundo hispânico, né? A outra observação que eu gostaria de deixar para vocês é a questão do nome, né? Espanhol ou castelhano. Então, assim, isso gera muita dúvida. É a mesma língua, porém são sinônimos. Por quê, professor? Porque quando o espanhol é um idioma que ele vem, tal qual o português, lá do latim vulgar, e antes não existia o país Espanha, mas sim aí somente a região de Castilha de la Mancha. Então, nesse primeiro momento, esse idioma se chama castelhano. Depois, quando vem aí o país Espanha, ele passa a chamar-se espanhol também, tá? Então, espanhol e castelhano, o castelhano, são aí sinônimos para uma mesma língua, tá bom? É isso que eu queria comentar com vocês. E qualquer dúvida, estou aí à disposição. Certo? Bom, seria essa parte aí, para deixar para vocês de língua espanhola. E recomendo também que vocês aproveitem agora com essas explicações, releiam aí o material que eu enviei para vocês com os principais tipos de questões que vocês vão encontrar aí no Enem, tá? E qual que é a grande sacada para eu me sair bem nessa questão de língua espanhola? É eu ver o que o enunciado está me pedindo, né? Eu leio uma, duas, três vezes, circulo, faço anotações, e assim, eles deixam muitas pistas, né? Já assim, na própria, no próprio texto, né? Do que ele está te perguntando. É aquela questão de tomar cuidado com esses grupos de palavras, não pensar que você entende tudo, né? Aumentar um pouco aí o seu vocabulário. E essa questão dos verbos, né, que eu falei para vocês, verbos de mudança aí, que tem que tomar esse certo cuidado. Então, temos esse material, tem aquele outro PDF que eu mandei para vocês com as questões, né, e com os gabaritos, não dei uma estudada nessa parte,
Tem alguns sites também de língua espanhola, vou mandar indicações, o professor Everton vai compartilhar com vocês. E de mi parte es esto, muchas gracias, muito obrigado, pessoal.